Você acredita que uma pessoa pode cometer um crime apenas com palavras? Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira. E o caso de hoje da Michelle Carter e do Conrad Roy é muito intenso. E ao final da narrativa eu vou estar trazendo uma visão psicanalítica, uma análise especial sobre esse caso. Inclusive, os meus comentários vão ser fortes aqui e são baseados em uma perspectiva profissional. E eu espero que todas as considerações no final possam fazer com que você reflita e entenda melhor algumas questões que talvez você não tenha analisado pela ótica que eu vou lhe trazer hoje. Pessoal, antes de dar prosseguimento à história, eu preciso passar um recado muito importante para vocês. Eu tenho recebido comentários de pessoas que têm tido dificuldade em encontrar as playlists das séries que nós temos aqui no canal. Os inscritos já conhecem, mas para vocês que não conhecem, nós temos a minissérie Na Mira de Incendiários, a minissérie Na Mira de Escândalos das Mulheres do Presidente, que cobre todos os escândalos envolvendo a administração do Bill Clinton, incluindo as mulheres que foram vítimas de toda a história que percorreu o seu mandato presidencial. Também temos o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente e a falsa herdeira, a história de Anna Delvey. Além, é claro, dos outros episódios da série Na Mira. E se você não conhece, conheça a história A Madrasta do Mal. Esse caso é absurdo. É absurdo de uma forma que você nunca imaginou. Nós temos a história do Craig Leach. Essa história é muito emocionante e vai te chocar pela quantidade de reviravoltas. Além, é claro, um dos casos mais recentes, que é a desesperadora história que inspirou aquele filme Olhos Famintos. Se você é fã do filme Olhos Famintos, você vai ficar perplexo. Se você é fã do diretor Francis Coppola, do filme O Poderoso Chefão, ou melhor, da franquia O Poderoso Chefão, então se prepare também. As informações são fortíssimas e eu tenho certeza que você que não conhece os bastidores que envolveu a vida desses dois homens, então se prepare, porque o buraco é bem baixo. E para você encontrar esses casos e essas séries, eu vou mostrar aqui para vocês que têm tido dificuldade em encontrar as playlists. Se você me assiste pelo celular, não pelo computador, você precisa ir aqui em início. E aqui no início nós temos, envios, depois série Na Mira de Casos Criminais. Então se você clicar aqui, vai abrir toda a playlist com todos os 50 episódios da série. A minissérie Na Mira de Incendiários, a mesma coisa. Na Mira de Escândalos das Mulheres do Presidente, também do mesmo jeito. Saga Gabi Petito, o Gustavo Report. E aqui temos a playlist séries e minisséries. Então aqui todas as séries estão já com os links de suas playlists. Então uma playlist liga a todas as outras playlists se você quiser. A Falsa Herdeira, Painel Reaction Crime, Saga Gabi Petito e por aí vai. Ou então você pode clicar aqui em playlists, que você também vai encontrar todas elas. As listagens estão organizadas, os episódios estão muito bem estruturados, você não se perde, você não tem como errar. Lembrando que na seção aqui de comentários, o primeiro comentário que está fixado, estão todos os links das playlists. E se você começar a assistir uma determinada série, ao fim de cada episódio está um link fixado da continuação imediata para o outro episódio. Então eu espero que vocês consigam se encontrar. Qualquer dificuldade, vocês comentem aqui embaixo. Lembrando que eu tenho um canal no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, contando um pouco os bastidores dos casos, as próximas estreias. Tenho um canal de cortes também, onde as minhas análises são recortadas e são postadas lá. Além, é claro, que você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. E agora a gente vai começar o caso. E o protagonista dessa história é o Conrad Roy, que nasceu em 1995 em Massachusetts. Essa é uma cidade portuária de 6.000 habitantes na costa sul do estado. E o Conrad trabalhou com seu pai, avô e tio por vários anos no negócio de salvamento marítimo de sua família, o Tucker Roy Marine Twin and Salvage.
A família se divertia na água e eles sempre gostaram muito de estar na água também. E ele também se habituou naturalmente nesse ramo marítimo. Quando ele ficou mais velho, a família o levou para alguns trabalhos de resgate e no penúltimo ano da escola ele trabalhava com o pai o tempo inteiro. Acontece que as coisas na vida do Conrad começaram a desequilibrar quando seus pais se divorciaram. Isso aconteceu no ensino médio, quando ele voltou a frequentar as aulas e suas notas caíram. Então, às vezes, ele começou a demonstrar um comportamento socialmente ansioso ao frequentar a escola e entrar na sala de aula. A partir daí, ele relatou aos pais que estava tendo dificuldade em se concentrar e estava tendo confusões de ideias, como se estivesse perdendo a memória. E sua família o levou a médicos e psiquiatras para de alguma forma tentar conter esse problema. E é agora que entra o segundo pilar dessa história, Michelle Carter, que nasceu em 11 de agosto de 1996 em Massachusetts também. Filha de Gail e David Carter, ela foi para a King Philip Regional High School em Renton e ela havia desenvolvido um transtorno alimentar desde a idade de 8 anos. Pelo fato dela ter se machucado por corte, ela estava sob prescrição médica psiquiátrica desde a idade dos 14. Sem contar que ela frequentava aconselhamento no hospital McLean, em Belmont, e a Michelle morava em Plainview, que tem 8.000 habitantes. E ela era uma adolescente educada, respeitava os adultos. Externamente, ela era uma adolescente normal com uma vida no subúrbio. Em fevereiro de 2012, Michelle, então com 15 anos, foi a Anápolis, na Flórida, para visitar seus avós. E o Conrad estava visitando sua tia-avó algumas portas abaixo. Ele estava com cabelo castanho, curto, estava jogando cartas, e a Michelle estava com uma cara de bebê com um colar de cruz de ouro. E a tia do Conrad conhecia os avós da Michelle e apresentou seu sobrinho a Michelle. E eles então se tornaram amigos. Então eles iam de bicicleta para a praia, eles assistiram jacarés rodando pelas ruas. E quando Conrad e sua irmã Candy voltaram para casa, Candy disse à mãe Lynn que o Conrad havia conhecido alguém. Em Massachusetts, Michelle e Conrad não teriam se cruzado. Os adolescentes de Plainview pensavam nos adolescentes da Costa do Sul como corajosos, uma impressão não alheia à composição racial. Plainview era branca como a neve, enquanto a Costa do Sul era diversa. Nesse ponto, Conrad tinha 16 anos e a Michelle 15. Os pais da Michelle tinham bons empregos suburbanos. O David era filho de um vice-presidente de um banco e ele era gerente de vendas de um fornecedor de empilhadeiras. Já a Gail encenava interiores para corretores de imóveis. Um contraponto gritante à família do Conrad, já que o pai do Conrad, o Conrad II, trabalhava com as mãos. E a mãe do Conrad, a Lynn, era enfermeira. A avó do Conrad disse que os pais da Michelle eram conhecidos como pessoas influentes pela forma como se vestiam. Quando Michelle retornou para o King Philip Regional High School, naquele outono, ela passou a dizer para as pessoas que tinha um novo amigo na Costa do Sul, o que parecia um pouco exótico. Ela e o Conrad moravam a 1 hora de distância, então olha só. Eles desenvolveram um relacionamento online que foi fortalecido pela troca de fotos e mensagens. Só que a mãe do Conrad não tinha ideia da profundidade desse relacionamento. Então, de piadas internas a conversas carinhosamente transparentes sobre sentimentos e emoções dolorosas, era fácil ver porque alguém tão socialmente ansioso e deprimido quanto o Conrad apreciava seu relacionamento com Michelle. Acontece que a estabilidade do Conrad atingiu um ponto mais grave em outubro de 2012, quando ele tentou tirar sua própria vida engolindo uma garrafa de Tylenol. E ele vomitou um riacho vermelho profundo e depois retornou e enviou uma mensagem para Michelle dizendo: "Você se importa com o que está acontecendo comigo?" E isso foi como um teste. E a Michelle passou, porque ela respondeu: "Oh Deus,
Isso é minha culpa? Estar preocupado com uma garota é um dos maiores prazeres que um adolescente pode reivindicar quando se tem essa perspectiva de vida. Conrad naturalmente sentiu essa preocupação, porque a resposta de Michelle suscitou mais confissões. Em uma mensagem, ele disse a ela que seu estômago estava arruinado pelo Tilenol. Ela então respondeu que seu fígado também estava estragado por conta de seu distúrbio alimentar. Ele disse a ela que viu o diabo no hospital. Ela respondeu que o diabo rastejou em sua cama e disse que a levaria para o inferno. Enquanto jogava softball em um time de viagens no início do verão, Michelle se aproximou de uma garota Bellingham chamada Alice Felsman. E elas se tornaram inseparáveis. E teve um fato que se destacou. Porque durante uma viagem em equipe a Montreal, enquanto todos os outros saíram para comer, elas jantaram juntas, apenas as duas. E a Alice achava que a Michelle era engraçada, gentil. Porém, quando elas voltaram, Michelle, que ficava na casa da Alice pelo menos uma vez por semana e saíam para passear, nadavam de piscina no quintal e saíam até mesmo para jogar basquete na garagem às 3 horas da manhã, simplesmente cortou o contato com Michelle. E ela também parou de retornar as mensagens de Michelle. E toda essa situação com a ausência da Alice deixou Michelle muito triste. E ela comentou isso com o Conrad e ele disse a ela que ela não deveria se deixar abater. Entre a série de mensagens que eles trocaram, eu vou narrar algumas para vocês. E essa aqui é até um pouco estranha. Ele encaminhou uma para ela perguntando se ela gostaria de ter relações com ele. E ela respondeu sim. E ele rebateu, ok, vamos fazer. E aí ela mandou outra, agora não, no futuro. E nesse ponto, o Conrad disse a Michelle que estava pretendendo tirar sua vida. E ela repetidamente o desencorajou durante o ano de 2012, 2013 e 2014. E ela inclusive disse a ele, olha, procure ajuda profissional. E no outono de 2013, o Conrad encaminhou uma mensagem para ela falando que estaria fugindo para a Califórnia. E então ela mandou outra mensagem, obviamente eu vou me mudar com você. E ela fez o cálculo do número de milhas que eles estariam distantes se ele fosse para a Califórnia sozinho. E ainda disse, não posso estar longe de você. E ele mandou outra mensagem, por quê? E ela rebateu, mudaríamos nossas vidas e seríamos felizes. Eles tinham muitas mensagens estranhas nesse processo do relacionamento deles. De repente eles começavam a se insultar. Ele encaminhava uma mensagem babaca, ela respondia imbecil e por aí vai. Havia um jogo perverso de palavras em alguns momentos. E então, em outra fase, ela se insinuava para o Conrad e depois jogava um balde de água fria nele. Outra coisa interessante também é que eles sempre marcavam encontros. E depois sempre davam para trás. E a relação deles ficou apenas nas mensagens mesmo. Algumas dessas mensagens eram muito fantasiosas. E a Michelle era muito fã da série de TV da Fox, Glee. E ela repetia constantemente nas mensagens para o Conrad falas que a personagem da protagonista da série, Lea Michele, dizia, principalmente declarações de amor. Então, literalmente, a Michelle duplicava os diálogos nas mensagens para o Conrad. Acontece que depois do fim da 4ª temporada da série e antes do início das gravações da 5ª, o par romântico da Lea Michele, o protagonista Corey Monteith, que interpretava o personagem Finn Hudson, faleceu por uma overdose em um quarto de hotel no Canadá. Na vida real, o Corey e a Lea Michele também eram namorados, repetindo que eles viviam na ficção. E logo no começo da 5ª temporada, eles fizeram um episódio dedicado ao personagem que simplesmente desapareceu de uma forma trágica, mas eles não explicaram na série o que o levou a falecer. Mas todo mundo, todo o elenco, no caso os personagens, estavam muito tristes e sofrendo essa perda terrível. E como essa série era uma série musical, os personagens cantavam e dançavam. E quando o 3º episódio da 5ª temporada, que tem essa homenagem, foi exibido, a Michelle escreve alguns diálogos dramáticos da personagem da Lea Michele, a Rachel na série, e envia pro Conrad. Então na série, as coisas que a Rachel estava falando pelo luto,
A Michelle encaminha pro Conrad e ele não entende nada. Só que não acaba por aí. A Michelle vai muito além. Conforme a atriz vai dando entrevistas de TV, falando sobre o luto que estava passando, a Michelle copia suas falas, suas declarações e encaminha para o Conrad. Paralelo a isso, no inverno de 2014, o Conrad foi suspenso da escola, parece que ele brigou com alguém, e pensando que de alguma forma isso poderia ajudá-lo, ele foi visitar seu amigo muito íntimo, Tom Gamel, na Pittsburgh State. Embora o relacionamento deles fosse bastante estreito e seguisse linhas muito próximas, já que eles eram companheiros de time de beisebol e jogavam Madden juntos, essa visita se mostrou um fracasso, porque o Conrad diz que não dormiu bem e que não conseguiu ter aquela mesma sintonia de antes. Ele inclusive prestou essa queixa à sua mãe e depois mandou mensagens para Michelle. Estou me sentindo ansioso. Estou me sentindo para baixo. Não sei porque não posso ser normal. Uma mensagem bem dramática é quando ele diz: eu não estava confortável, eu não estou me sentindo bem, deprimido novamente e parece que tudo mudou. Aí há um outro agravante. Em fevereiro, o Conrad e o seu pai, Conrad II, brigaram. E o pai do Conrad perdeu a cabeça, deu um soco no filho, ele foi parar no hospital, e aí o Conrad chamou a polícia, e o Conrad foi preso, e deu nessa confusão toda. Mas se passaram várias semanas, e parecia que as coisas começaram a melhorar novamente. O Conrad tirou a licença de capitão do Instituto Marítimo do Nordeste. Ele havia completado 3 meses de aulas noturnas. E o pai do Conrad e o avô do Conrad ficaram muito felizes, principalmente quando eles perceberam que o Conrad queria mesmo aprender aquele ofício. Em junho de 2014 ele se formou com honras e com notas muito altas, inclusive na Old Roster Regional High School. E até aqui ele tinha desenvolvido características muito interessantes. Ele era um atleta completo, jogava beisebol, remava, corria e foi aceito na Pittsburgh State University para estudar administração. Mas naquele momento ele decidiu não ir. E em algum momento dessa linha do tempo, o Conrad grava um vídeo pessoal em que ele diz que é uma partícula minúscula no universo, que ele é um lixo, que ele nunca vai ter sucesso. Ele diz que não entende, que não se entende, que não compreende. É uma declaração pessoal muito intimista e bastante assustadora, porque revela o quanto a cabeça dele está confusa e ele estava com uma gangorra emocional, porque ao mesmo tempo ele tinha planos, mas também tinha muita dor. Em junho desse mesmo ano, a Michelle foi ao hospital em Belmont para tratar a sua anorexia. E ela disse ao Conrad que ele deveria se juntar a ela para obter ajuda para sua depressão. E ela até encaminhou uma mensagem dizendo: seria muito bom para você se superássemos nossos problemas juntos. Pense nisso. Você não vai melhorar sozinho. Você sabe disso e não importa quantas vezes você diga a si mesmo, você precisa de ajuda profissional. De pessoas que sabem como nos tratar e consertar. O Conrad não aceitou. E 3 semanas depois, ele revelou a Michelle que era um indivíduo que constantemente pensava em tirar sua própria vida. De repente, ele encaminha uma mensagem para ela dizendo: devemos ser como Romeu e Julieta. Ela respondeu dizendo: eu adoraria ser sua Julieta. Ele mandou outra: mas você sabe o que acontece no final. Ela rebateu: ó sim, uma linguagem obscena. Não! Isso não é engraçado. Achei que você estava tentando ser romântico. Ele mandou outra: eu sei que enganei você. E é agora que a gente tem uma virada dramática no rumo dessa história. A Michelle muda sua postura completamente. E no dia 29 de junho, ela começa a conspirar com o Conrad, encaminhando a seguinte mensagem: que tal se enforcar ou se esfaquear? No dia seguinte, ela encaminhou outra: por que você não bebe água sanitária? E o Conrad participou avidamente. E ele encontrou sites que lhe davam as probabilidades de diferentes métodos e então sugeriu monóxido de carbono ou gás hélio. Ele encaminhou uma mensagem para Michelle: quero me privar de oxigênio.
eu quero morrer. Porém, ele ressaltou que se preocupava em deixar sua família. E então Michelle disse que se sua irmã morresse, ela ficaria extremamente chateada por 1 semana ou talvez 2, mas que superaria isso. Em outro SMS, ela perguntou a ele: você vai deixar um bilhete para mim? E no dia 3 de julho, o Conrad disse a Michelle que iria tirar sua própria vida. Porém, no dia 4, ele ainda estava vivo e não fez o que havia dito no dia anterior. E a Michelle ficou furiosa. E ela disse: por que você está brincando comigo? Por que você continua adiando essa decisão? E dando prosseguimento nessa loucura toda, a gente tem uma série de mensagens aqui e eu vou ler para vocês. A Michelle: acho que seus pais sabem que você está em uma situação muito ruim. Eu não estou dizendo que eles querem que você faça isso. Eles sabem que não há nada que possam fazer. Eles tentaram te ajudar. Todo mundo já tentou. Mas chega em um ponto em que não há nada que alguém possa fazer para salvá-lo. Nem mesmo você mesmo. E você chegou a esse ponto e acho que seus pais sabem que você chegou a esse ponto. Você disse que sua mãe viu uma coisa sobre tirar a sua própria vida no seu computador. E ela não disse nada. Acho que ela sabe que está em sua mente e ela já está preparada para isso. Todo mundo vai ficar triste por um tempo, mas eles vão superar e vão seguir em frente. Eles não estarão com depressão, porque eu não vou deixar isso acontecer. Eles sabem o quanto você está triste e sabem que você está fazendo isso para ser feliz e acho que eles vão entender e aceitar. Eles sempre levarão você em seus corações. Aí ele respondeu: ah, obrigado, Michelle. Ela encaminhou outra: eles vão seguir em frente por você, porque eles sabem que é isso que você gostaria. Eles sabem que você não gostaria que eles ficassem tristes e deprimidos, zangados e culpados. Eles sabem que você quer que eles vivam suas vidas e sejam felizes. Então, eles vão continuar. Você tem razão, você precisa parar de pensar sobre isso e apenas fazê-lo, porque tem que acontecer. Se mate, pare de pensar demais. Ele respondeu: sim, tem, eu estive pensando sobre isso por muito tempo. Ela encaminhou outra: sempre sorria e sim, você tem que fazer isso. Você tem tudo o que precisa, não há como falhar. Faça essa noite, é agora ou nunca. Mas no dia seguinte ele acordou, mandou uma mensagem para Michelle e disse: hoje é o dia, hoje eu vou fazer. A Michelle então acordava no dia seguinte e ele ainda estava vivo. E todo dia essa mesma história se repetia. Ele mandava mensagem: é hoje, é hoje, é hoje. Ela respondia: então faça, faça, faça. Ela acordava no dia seguinte e ele ainda estava vivo. E esse ciclo continuou. Michelle então passou a dar outras ideias ao Conrad. Ela encaminhou uma mensagem dizendo que se ele desse um tiro na cabeça, tinha 99% de chances disso funcionar. Ela também disse: se você usar monóxido de carbono, tem 89% de chances de funcionar. Com certeza é a melhor opção. Se você adormecer em seu carro enquanto o monóxido de carbono estiver funcionando, com certeza você se vai rapidamente. Só que o Conrad mandou outra mensagem dizendo que se preocupava que talvez os socorristas pudessem inalar o monóxido e que, como consequência, eles poderiam adoecer. Aí a Michelle respondeu dizendo que isso não era um problema. E o Conrad, ainda andando em círculos, perguntou a Michelle: e se alguém me encontrar antes de eu morrer? Aí ela mandou outra mensagem: é melhor você não estar me enganando e dizendo que vai fazer isso e depois ser pego de propósito. E depois ela encaminhou um outro SMS mais brando, perguntando se quando o Conrad morresse, ela poderia contar às outras pessoas que ela era sua namorada. E ele disse tudo bem. No dia 7 de junho, a Michelle foi ao cinema assistir ao filme A Culpa é das Estrelas. E tem um momento do filme que o co-protagonista, o Gus, está morrendo em um posto de gasolina. E ele liga para a namorada. Aí ela liga para a polícia e ele é socorrido e é levado de ambulância. Aí no dia 12 de junho nós temos essa troca de mensagens entre eles. Ele: eu te amo muito. Ela: eu te amo para sempre.
Ele: está doendo muito agora. Ela: tudo bem sentir medo. Quer dizer, você vai morrer. E então, nessa mesma noite de 12 de junho, ele pegou sua caminhonete, tirou da garagem da casa da mãe, pegou uma bomba d'água que ele recolheu do galpão de seu avô, parou em um estacionamento atrás do Kmart e falou com Michele pelo telefone 2 vezes. Às 7h12 da noite, a Michele ligou pro Conrad e essa chamada terminou às 7h58. Às 7h58, quando a Michele já estava imaginando que o Conrad não estava mais entre os vivos, fez outra ligação às 7h59 e o telefone tocou por 21 segundos e foi direto para o correio de voz. Aí ela ligou novamente às 8h02, caiu no correio de voz. Ela ligou uma terceira vez às 8h04, às 8h06, às 9h15, às 9h17, às 9h40, às 9h49. Todas elas caíram no correio de voz. No total, Michele ligou para o número de Conrad 28 vezes após as 7h58. Até esse ponto da história, eles só se viram pessoalmente 5 vezes. Às 10h22 da noite, ela encaminhou uma mensagem para Candy, a irmã do Conrad. Oi Candy, é a Michele Carter. Não sei se lembra de mim, mas eu estou namorando seu irmão de novo. Ha ha ha. Sua mãe sabe onde ele está? Você sabe onde ele está? Então a Candy foi até o quintal e mostrou essas mensagens de texto para a mãe. No dia seguinte, ela encaminhou outra mensagem. Vocês já acharam ele? A Candy respondeu que não. Aí ela mandou: ok, seja otimista e me dê notícias. Vocês já chamaram a polícia? Alguma notícia? Nesse dia 13 de junho, o Conrad, que nunca foi um garoto que não voltava para casa, a mãe rapidamente teve uma percepção de que algo estava errado. E ela sentiu um arrepio diferente, um arrepio que ela nunca tinha sentido antes. E a polícia começou a procurar o carro do Conrad e rapidamente o veículo foi encontrado. E no final da tarde, o pai do Conrad ligou para Lynn e disse: há uma fita amarela em volta da caminhonete do nosso filho. Logo depois de chegar ao estacionamento, eles são avisados que o Conrad se foi. A causa de seu falecimento foi atribuído ao monóxido de carbono. Logicamente, eles concluíram que ele havia tirado sua própria vida. O pai do Conrad chorou por dias e a mãe nem se fala. No dia 14 de junho, a Michele mandou a seguinte mensagem para a mãe de Conrad: ei amor, fala comigo se precisar. Quero ajudar você e sua família em tudo que puder nesse momento tão difícil. Tem algum jeito de eu ir aí amanhã? A mãe do Conrad achou que a Michele realmente se importava com ele. E ela até encaminhou uma mensagem de texto falando: olha, fico muito feliz que meu filho tem alguém como você. Alguns dias depois, o pai do Conrad descobriu um diário encadernado em um espiral na sua casa. E lá dentro, o Conrad havia anotado as senhas do seu iPhone, do seu laptop e também deixou por escrito algumas notas de suicídio. Uma dessas notas era endereçada a Michele, então havia textos que se destacavam como: mantenha-se forte em tempos difíceis, nossas músicas, ouça-as e lembre-se de mim. O Conrad também escreveu para o pai: sinto muito por não ser o garoto que você queria. E quando a Michele recebeu a nota que o Conrad havia deixado especificamente para ela, a Michele mandou uma mensagem para uma colega da escola, elas não eram amigas, colega, perguntando se ela gostaria de ir até a casa da Michele para que elas pudessem ler a nota que o Conrad deixou juntas. Aí ela mandou uma outra mensagem para a irmã do Conrad dizendo: eu quero muito ver você e sua família no funeral, você vai dizer alguma coisa no velório, o caixão vai estar fechado. E ela respondeu, dando a informação de que o Conrad seria cremado. E a Michele deu sugestões de onde eles poderiam espalhar as cinzas dele. Aí depois ela encaminhou uma mensagem pedindo para ficar com um pouco das cinzas do Conrad.
E a irmã do Conrad achou isso estranho. Ela apareceu no velório e se apresentou a mãe do Conrad como Michelle Carter. E pouco depois do funeral, ela enviou um e-mail a Candy. E olha o que ela escreveu. Conrad não tirou a própria vida por causa de bullying, como todos supõem. Eu sei os verdadeiros motivos. E ela enviou várias mensagens da troca de conversas entre ela e o Conrad. Entre uma dessas mensagens estava essa que o Conrad escreveu, dizendo que rezava todas as noites para que aquilo fosse um pesadelo e que ele pudesse acordar feliz e orgulhoso de si mesmo no dia seguinte, como um bom garoto outra vez. Outra mensagem que ela encaminhou: eu vejo o mundo como um lugar horrível, com um monte de pessoas horríveis. Há uma escassez de boas pessoas genuínas como você e eu que se importam. E a Candy mostrou esses e-mails para a mãe e a Lynn reconheceu que aquelas mensagens eram realmente do seu filho, porque ela anotou o tom em que foi escrito. Aí a Michelle mandou um outro e-mail para a Lynn no dia 25 de julho dizendo: gostaria que as coisas pudessem ser diferentes, mas você precisa saber que não é sua culpa. Nos dias após o incidente com o Conrad, ela postou no Facebook como sentia falta dele e as pessoas começaram a encaminhar mensagens a ela. E ela foi consolada, recebeu visitas e de repente ficou importante. E as conhecidas da escola, com o qual ela nunca teve amizade, inclusive foram visitá-la. E uma dessas garotas era Olivia. E ela encaminhou uma mensagem para Olivia falando o seguinte: eu coloquei Homers for Conrad no Facebook e fiquei famosa. Ha, ha, ha. Vai ver. E a Olivia foi lá ver. Homers for Conrad foi um torneio que a Michelle criou para levantar fundos para uma campanha de saúde mental. Aí o melhor amigo do Conrad, quando ficou sabendo, entrou em contato com ela e disse: Michelle, esse torneio tem que ser feito aqui em Maca Point, porque o Conrad é daqui, a família dele está aqui. E quanto mais ele falava, mais a Michelle dizia que queria o crédito pela criação do torneio. E ela até mandou uma mensagem para ele perguntando: você quer ficar com o crédito da minha ideia, né? E ele disse não. E ela foi irredutível e realizou o torneio em sua cidade, onde ninguém conhecia Conrad. E esse rapaz foi ao torneio e a equipe dele venceu. E de repente a Michelle pediu para tirar uma foto no meio da equipe e ela parecia muito feliz, como vocês podem ver. E então, em agosto, a mãe da Michelle, a Gayle, mandou uma mensagem para Lynn: penso em você e em sua família e no Conrad todos os dias. Meu coração se parte por todos vocês, assim como por Michelle, que amou o Conrad tanto quanto uma garota de 17 anos poderia. No meio desse consolo, a Lynn sonhou que a Michelle havia ajudado o melhor amigo do Conrad, o Tom, a passar por uma depressão. E foi um sonho bom. E quando ela acordou, ela até encaminhou uma mensagem para a Michelle por conta disso. E depois de alguns dias, a Michelle mandou outra mensagem para Lynn, afirmando o seguinte: você tentou de tudo. Então a mãe do Conrad ficou chocada. E ela disse: o quê? Tentei o quê? Eu nem sabia o que meu filho estava sentindo. Do que essa garota está falando? E aí foi um sinal de alerta, considerando todos os outros que a irmã do Conrad já havia visto. Isso foi o suficiente para impulsionar a descoberta que já estava acontecendo agora, e vocês vão ver. Como que aconteceu com o Conrad foi prematuro, eles checaram os registros para saber se algo precisava ser investigado. E no gabinete policial, as autoridades discutiram por que alguém de 18 anos tiraria sua própria vida. E não havia muitas razões para checar o celular do Conrad, exceto, é claro, para entender o que havia acontecido. E o detetive abriu o celular do Conrad e foi direto para as mensagens e ele viu uma sequência da Michelle Carter e do Conrad. Mas ele não tinha certeza se significava alguma coisa. Então, na hora que ele abriu a conversa, ele percebeu a natureza extrema de tudo.
E ele chamou os colegas e disse: gente, vocês precisam ver isso. Michelle, você vai fazer agora? Conrad, eu não sei como deixar ele, sabe? Michelle, diz que você vai comprar alguma coisa. Você tá pensando demais. Conrad, eu sei que estou pensando demais. Estou pensando demais há um tempo. Michelle, eu sei que você tem que fazer como disse. Você vai fazer agora? Os detetives então queriam saber quem era Michelle Carter. E eles viajaram para Renton e vão direto para a escola dela. E eles gravaram toda a abordagem. E em um momento eles perguntam: Michelle, você acha que falou com ele aquele dia? E ela disse: eu acho que sim. E logo depois ela fala que não sabia o que fazer, mas que ela sabia que isso ia acontecer, porque o Conrad falava sobre isso há um tempo. E eles pedem para ela mostrar o celular, e ela mostra. Eles pedem para ela desbloquear, e ela desbloqueia. E a imagem da tela de bloqueio era uma foto do Conrad. E eles então dizem: a gente tem um mandado de busca, nós vamos levar seu celular. Aí ela pergunta: vocês estão pegando meu telefone? Eu vou receber de volta? Posso anotar seu número ou algo assim? E o detetive diz que não seria necessário. E o pai da Michelle, David Carter, que estava parado do lado de fora, pegou sua filha, foi para casa, os detetives foram atrás e a Michelle ofereceu as senhas do seu laptop, do seu celular, e eles foram embora. No celular da Michelle tinha cerca de 60 mil itens, fotos, mensagens de voz, registros de ligações, mensagens de texto e conversas no Facebook. As mensagens de texto recuperadas pelo Estado preencheram 317 páginas. Essas páginas continham toda a história desse relacionamento. Não existiam gravações de nenhuma das ligações entre Michelle e o Conrad, mas o detetive localizou um relato escrito pela própria Michelle. 2 meses após a tragédia, ela enviou um SMS à sua amiga Samantha Borden, revelando o que parecia ser uma confissão. Eu poderia tê-lo impedido. Olha agora. Eu estava no telefone com ele e ele saiu do carro porque estava se sentindo mal com o cheiro do monóxido de carbono. E ele ficou com medo e pensou em desistir. E eu disse a ele: volte para o carro. E ele voltou. Eu poderia tê-lo impedido, mas não o fiz. Tudo o que eu tinha a dizer era: eu te amo. A Michelle Carter foi indiciada em 4 de fevereiro de 2015 e indiciada no dia seguinte no Tribunal Juvenil de New Bedford, em Tatum. Uma acusação de homicídio involuntário recaiu sobre ela. O grande júri achou suficiente acusá-la por ser descontrolada e imprudente em ajudar o suicídio. Ela já tinha 17 anos nessa época e o tribunal a acusou de jovem infratora em vez de menor, o que significa que ela poderia ser sentenciada como adulta. Os pais da Michelle contrataram os serviços de um advogado chamado Joseph Cataldo, que era conhecido na comunidade por ter dispensado acusações sérias contra estudantes do Colégio Philip. Depois o advogado até tentou ir à Suprema Corte do Estado alegando a liberdade de expressão da Michelle. E ele até fez uma analogia, ele disse isso na cara dos juízes, eu assisti o vídeo, que se a Michelle e o Conrad estivessem perto de uma ponte e a Michelle dissesse ao Conrad: pula da ponte ou eu vou te empurrar, contando que a Michelle não tivesse empurrado o Conrad, mas ele tivesse pulado por conta própria, isso era liberdade de expressão. E quando as mensagens de texto deles vieram à tona no tribunal, os familiares ficaram furiosos. Foi muito bárbaro para a família do Conrad ler isso. E um escândalo midiático iniciou-se. Inicialmente a mídia estava contra a Michelle e a maior parte da cidade também. E durante a primavera ela foi libertada sob fiança de $2.500 em dinheiro. Teve uma jornalista local que ela ficou muito indignada. O presidente do Instituto Marítimo, onde o Conrad havia tirado seu certificado, disse o seguinte: fiz trabalho de segurança em todo o norte da África e no Oriente Médio. Vi o que Saddam Hussein estava fazendo com as pessoas. Vi corpos e partes de corpos espalhados. E isso é o máximo, quero dizer, uma coisa satânica. Eu não sou um cara religioso, mas o que Michelle Carter fez foi maligno. E se há mal nisso, isso foi o mal. Christiane Monahan,
que jogou futebol com a Michelle e serviu meses em um pub perto do Colégio Philippe, revelou à imprensa na época que ninguém mais da cidade gostava dela. Além de, é claro, vir à tona que a Michelle era muito obsessiva. Um barman de um restaurante local deu uma entrevista dizendo que se Michelle fosse sua filha, ele mesmo a mataria. Uma outra senhora foi entrevistada e ela disse que a Michelle até poderia ter problemas de saúde mental, mas que aquilo era muito cruel e que aparentemente a Michelle não se sentia culpada. E houve uma cobertura muito intensificada quando as audiências do julgamento começaram. O tribunal preparou um questionário de 13 páginas para os jurados. Inclusive, a 43ª pergunta tocava no seguinte ponto: você acredita que uma pessoa pode cometer um crime apenas com palavras? E os jurados em potencial se reuniram quando a Michelle promoveu uma reviravolta surpreendente. Ela renunciou o seu direito ao júri. Então foi entregue toda a decisão nas mãos do juiz. Esse juiz em questão era Larry Simones, ex-professor de inglês do ensino médio. E ele até perguntou a Michelle: você está fazendo isso por conta própria? E ela disse: sim, meretíssimo. E a promotoria entrou em ação. E para conseguir uma condenação, a promotora assistente Katie Ryburn teve que convencer o juiz que a Michelle sabia que suas ações poderiam causar ferimentos substanciais ou até mesmo um destino fatal. Essa promotora assistente, Kate, tinha 43 anos na época e ela explanava seus argumentos com uma inteligência muito considerável e ela também era verbalmente muito rápida. Inclusive, durante os julgamentos, os advogados que estavam no julgamento acompanhando diziam um ao outro que um dia ela seria juíza. E a Kate era adepta de um longo jogo. Ela favoreceu fluxos de narrativa cujos propósitos obscurecidos no início emergiam muito mais tarde em flashes reveladores. E ela começou em um ponto onde o Conrad havia tentado tirar sua vida em 2012 e inicialmente até pensou-se que isso que ela estava fazendo poderia facilitar a defesa de Michelle de que o Conrad pretendia tirar sua vida independentemente de Michelle. Só que a Kate surpreendeu a todos quando ela explanou que quando Conrad tentou tirar sua vida pela primeira vez, ele ligou para um amigo e esse amigo o salvou. E ela disse: 2 anos depois, em circunstâncias semelhantes, quem estava do outro lado da linha telefônica? E ela expôs no tribunal as ideias de Michelle de usar a forca, de usar a faca, de beber água sanitária. Ela expôs que a Michelle era uma garota solitária, mas que também era muito calculista e que havia orquestrado tudo isso para ganhar a atenção de seus colegas. Ela pontuou que os ex-colegas de classe da Michelle não tinham tempo para ela e que, embora Michelle fosse privilegiada, ela era impopular e vivia em fantasias geradas pela ociosidade luxuosa. Nas mensagens de texto, a Michelle tratava a Samantha Borden como uma melhor amiga. Só que no depoimento, a Samantha e uma outra moça chamada Lexi testemunharam que elas eram melhores amigas uma da outra. E ela até perguntou a Lexi: você já viu a Michelle fora da escola? E ela disse: não. Vocês já saíram numa sexta-feira à noite? E ela disse: eu não consigo me lembrar de um tempo em que isso aconteceu. Mas quando o Conrad tirou sua vida, a Samantha e a Lexi dormiram na casa da Michelle. E a promotora assistente perguntou: você tem alguma lembrança em particular sobre aquela noite? E a Samantha respondeu: não realmente. E então ela expôs outra mensagem da Michelle para o Conrad, em que ela faz um pedido inusitado: Conrad, se você fizer um último tweet, esse tweet pode ser sobre mim? E aí é uma outra bomba revelada no julgamento. No dia 10 de julho, às 3 horas daquela tarde, a Michelle mandou uma mensagem para Samantha dizendo que o Conrad estava desaparecido. E ela ainda exclamou que ninguém sabia onde o Conrad estava. E algum tempo depois, ela encaminhou a mesma mensagem para Alex. E ela acrescentou que ninguém conseguia encontrar o Conrad em lugar
algum. Só que em 10 de julho, o Conrad ainda não havia desaparecido. 9 minutos antes da Michelle mandar uma mensagem para Samantha, Conrad avisou a Michelle que estava indo em uma loja e 3 minutos depois ele mandou uma mensagem para ela: eu te amo. E naquela noite e no dia seguinte, a Michelle continuou a criar histórias paralelas. Desesperada, ela inclusive mandou uma mensagem para o Conrad perguntando se de alguma maneira um gerador portátil poderia matá-lo. E por volta das 11 da noite do dia seguinte, Alexi perguntou a Michelle se o Conrad havia sido encontrado. 3 minutos depois, ela manda uma mensagem para o Conrad dizendo: deixe-me saber quando você vai fazer isso. 2 minutos depois, ela respondeu a Alexi: ainda não, estou perdendo toda a esperança de que ele esteja vivo. A promotora assistente Kate disse que essas mensagens de Michelle eram um ensaio, uma tentativa de observar a atenção que ela poderia receber quando de fato o Conrad fosse embora desse mundo. E como em 12 de julho ele ainda estava receoso, a Michelle mandou outra mensagem: você precisa fazer isso, Conrad, e eu vou te ajudar. E o Conrad respondeu: eu vou fazer isso hoje. E ela mandou: você promete? E ele disse: eu prometo, bebê. Para onde eu vou? Então ela respondeu: você não pode quebrar uma promessa. Vá em um estacionamento tranquilo e faça isso lá. Às 6h28 da noite, o Conrad ligou para Michelle. Seus telefonemas se conectaram por 42 minutos e 46 segundos. Às 7h12 da noite, Michelle ligou para o Conrad. Seus telefonemas permaneceram conectados por 46 minutos e 35 segundos. A promotora revelou que leva cerca de 15 minutos para que alguém morresse de envenenamento por monóxido de carbono e que o telefone do Conrad foi recuperado da caminhonete com a bateria descarregada. Portanto, Conrad se foi durante a segunda ligação. Na manhã seguinte, a Michelle mandou uma mensagem para o Conrad perguntando se ele havia feito alguma coisa. E ela disse: Conrad, eu te amo tanto, por favor, me diga que isso é uma piada. E ela ainda acrescentou: sinto muito por não ter pensado que você estava falando sério. Eu preciso de você, por favor, me responda. E eu vou te ajudar e você vai ficar melhor. Vamos passar por isso. Só que a essa altura, o Conrad já estava sem vida há 15 horas. A promotora assistente disse que as motivações dessa mensagem eram fazer parecer que a Michelle estava preocupada. Só que 2 dias depois, a Michelle mandou uma mensagem para Samantha com a versão verdadeira da história, que foi quando ela revelou que o Conrad saiu do carro e ela o fez voltar. E a Samantha escreveu: não é sua culpa. A promotora assistente levou vários espectadores às lágrimas com a sua declaração final, quando ela disse: ele continuou a pesquisar suicídio? Sim. Ele tinha perguntas. Ele estava trabalhando com as coisas. Não temos uma ficha limpa todos os dias. As coisas que aconteceram nos dias anteriores, nós carregamos conosco. Mas todos os dias temos uma nova oportunidade de começar de novo. Nas fotos tiradas no local, podia-se ver manchas vermelhas que cobriam o nariz e a boca do Conrad, sinais que eram reveladores do envenenamento por monóxido de carbono, e ele usava óculos escuros e uma das camisetas do Boston Strong, que estavam sendo vendidas na época em New England, para arrecadar dinheiro para as vítimas do atentado da maratona de Boston. Ela completou dizendo que era difícil acreditar que o Conrad entendia que se ele tirasse sua própria vida, ele estaria definitivamente sem vida e não voltaria. O advogado da Michelle, o Joseph Cataldo, 6 meses antes do julgamento, se encontrou com um jornalista e ele disse que via esse caso como uma sobrecarga praticamente sem precedentes e que esse era o resultado quando você tenta processar um suicídio. Ele afirmou que as pessoas estavam tentando encontrar um vilão e que a questão não era se o comportamento dela foi adequado ou razoável. A conclusão é: ela causou o que aconteceu com ele? E a resposta era não. E na defesa que ele fez, ele expôs as pesquisas que o Conrad havia feito na internet, como maneiras de morrer afogado. Depois ele disse que a Michelle nem estava perto da suposta cena do crime. Ele também contestou a legitimidade das acusações. Pontuou que Massachusetts não tem nenhuma lei que criminalize
esse tipo de ato, o ato de tirar a própria vida, e que ser cúmplice de uma atividade lícita não poderia ser crime. Ele também seguiu no argumento que a Michelle não ameaçou o Conrad, e ele tentou moções para arquivar o caso, que mais tarde chegou ao Alto Tribunal do Estado. Aí no julgamento ele apresentou uma única testemunha significativa. Na manhã de 12 de junho, Peter Brennan, um médico de 81 anos que frequentemente presta depoimentos de especialistas em casos envolvendo psicofarmacologia, e esse médico, Peter, propôs uma teoria que chamou de intoxicação involuntária. Ele também disse que a Michelle foi a pessoa mais amada que alguém já conheceu, que ela sempre queria ajudar as pessoas e que ela estava ajudando o Conrad a fazer o que ele queria. Ele argumentou que em abril de 2014 um médico receitou 5 gramas de antidepressivo a Michelle e que esses remédios contorceram a mente dela até que ela se convenceu de que ajudar o Conrad a fazer isso era uma forma de ajudá-lo. E durante todo o depoimento dele, a promotora tinha uma cópia do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Estatísticas e Transtornos Mentais. E quando chegou sua vez de interrogá-lo, ela pegou o DSM-5 e pediu ao Peter que mostrasse a seção onde falava sobre intoxicação involuntária. E ela disse: "Você pode me dar a página?" E então ele disse: "Ah, é que esse é um termo legal." Então ela perguntou: "Não está no DSM-5?" E ele disse: "Não." E ela falou: "Bem, próxima questão." Ela então se referiu a uma mensagem que Michelle havia enviado a Samantha, pontuando: "Eles leram minhas mensagens com ele. Estou farta. A família dele vai me odiar e eu posso ir para a cadeia." Aí o Peter afirmou: "Isso é uma demonstração muito boa da inocência dela." E os espectadores do tribunal começaram a rir dele. E o depoimento do Peter se tornou um desastre. Ele frequentemente brigava com o juiz, com os advogados, interrompendo tanto a defesa como a acusação. E teve uma hora que o juiz teve que silenciá-lo. E em outro momento, quando a promotora assistente estava caracterizando a Michelle como alguém que fingia preocupação com as pessoas para ganhar atenção, o Peter interrompeu e disse: "Você está fazendo ela parecer manipuladora." E a Kate respondeu: "Sim." E as pessoas caíram em risos. E o Peter foi muito dramático, porque ele falava com as mãos, desenhava diagramas do cérebro humano, e em outros momentos ele falava diretamente para o juiz. E as suas respostas às perguntas eram tão desnaturadas que provocaram escárnio no tribunal. Em uma hora específica a coisa ficou tão quente que o Peter acusou a Kate de interrompê-lo, e aí ele avançou falando: "Olha, eu apreciaria se você me deixasse terminar." E o juiz não aguentou e falou: "Você já terminou." Depois o pai da Michelle, o David Carter, testemunhou que estava plenamente convencido que a medicação da Michelle estava afetando seu estado mental. E ele finalizou dizendo que ela não poderia distinguir o certo e o errado. O Peter ainda alegou que o Conrad era a pessoa dominante no relacionamento e que era o Conrad que estava coagindo a Michelle. Então a Kate mostrou mais provas que a Michelle queria muita, mas muita atenção, e que em um dia específico ela encaminhou mensagens para um garoto que ela havia conhecido, contando a ele que havia cortado seus pulsos e que ela estava tremendo. Simultaneamente, ela estava mandando mensagem para outro conhecido dizendo: "Acho que machuquei o nervo da minha mão." E aí no dia seguinte ela falava ao Conde: "Ei, desculpe por ontem, é que eu estava muito ocupada. Hahaha, como você está?" E teve uma outra reviravolta. A promotora questionou que em março o Peter havia diagnosticado a Michelle como mentalmente estável. Mas em maio, apenas algumas semanas antes do julgamento começar, ele mudou seu diagnóstico para ansiedade e depressão. O advogado, para reverter tudo isso, mostrou fotos que o Conrad havia mandado a Michelle e alegou que ele era o vilão no relacionamento deles. No dia 16 de junho, dia do veredito, não havia uma cadeira vazia no tribunal. E então o juiz anunciou imediatamente que o Estado não havia provado que as mensagens de texto causaram a morte do Conrad. Nessa hora, o advogado colocou o braço em volta da Michelle e ela sussurrou algo no ouvido dele. Em seguida, ela cobriu o rosto com as mãos e pareceu chorar. E de repente, o juiz mudou de rumo. Ele disse: "Aproximadamente 200 anos atrás, um detento da prisão de Hampshire foi acusado de causar
o suicídio de um homem da cela ao lado. O homem que se matou em 1815 era um assassino condenado chamado Gerald. E na noite anterior ao enforcamento público, Gerald se enforcou em sua cela. Mais tarde, os guardas disseram ao júri que o ladrãozinho da cela ao lado havia persuadido Gerald tão implacavelmente, usando argumentos de por que deveria deixar o carrasco receber seus honorários, já que o carrasco era responsável pelo enforcamento. Instruindo seu júri, o juiz do caso disse a eles para não se considerarem a morte iminente de Jawed como uma mitigação do crime do ladrão. O culpado, embora condenado à morte, está animado pela esperança até o último momento de sua existência, disse o juiz. Se Conrad teria tirado a vida em outro momento, isso não está sob o controle desse tribunal. Sabendo que Conrad estava na caminhonete, Michelle não fez nada. Ela não chamou a polícia ou a família do Sr. Roy. Ela não notificou sua mãe ou sua irmã, embora apenas alguns dias antes ela havia solicitado seus números de telefone. E finalmente, ela não deu uma simples instrução adicional: saia da caminhonete. Consequentemente, disse a ele, a falha da Michelle em agir, onde ela tinha um dever autocriado, constituiu toda e qualquer conduta devassa e imprudente. O tribunal não considerou essa análise credível. Então ele pediu a Michelle que se levantasse. O advogado segurou firmemente o ombro de Michelle e o juiz a declarou culpada. E em 3 de agosto, ele a sentenciou a 15 meses de prisão. O advogado da Michelle conseguiu a suspensão da sentença, que permitiu que ela permanecesse em liberdade até o recurso. Então, em 6 de fevereiro de 2019, o Supremo Tribunal Judicial de Massachusetts decidiu que a Michelle agiu com intenção criminosa quando encorajou o Conrad a cometer aquele ato fatídico. Sobre a ordem de um juiz de Massachusetts, a Michelle começou a cumprir sua sentença de 15 meses em 11 de fevereiro de 2019. Ela solicitou uma audiência de liberdade condicional para libertação antecipada, mas o Conselho de Liberdade Condicional negou o pedido em 20 de setembro. O advogado da Michelle peticionou o caso à Suprema Corte dos Estados Unidos em julho de 2019, com base nos fundamentos da primeira emenda e da quinta emenda. Ele argumentou que o Conrad tinha um histórico de tentativas de tirar sua própria vida e que a decisão de acabar com sua própria vida era dele, e que a Michelle estava perplexa com o caso contra ela. Também foi argumentado que ela não havia infringido nenhuma lei e tinha direito à primeira emenda sobre liberdade de expressão. E ele ainda levantou uma questão em sua vantagem, de que naquela época ela era uma juvenil. A Suprema Corte se recusou a ouvir o caso em janeiro de 2020, deixando em vigor a condenação da Suprema Corte de Massachusetts. Em 23 de janeiro de 2020, a Michelle foi libertada antecipadamente da prisão, mais de 3 meses antes da sua sentença terminar. Isso foi consequência devido à sua ótima conduta. A lei estadual de Massachusetts permite que os presos reduzam suas sentenças em 10 dias por 1 mês, por comportamento exemplar. Então a Michelle cumpriu 11 meses e 12 dias de sentença dos seus 15 meses. Quando ela foi libertada, ela tinha 22 anos e ela foi vista saindo da penitenciária carregando sacos de lixo cheios de seus pertences. E é interessante que na semana anterior à tragédia com o Conrad, a mente da Michelle estava em outro lugar. Ela encaminhou uma mensagem para uma colega de classe, Amy Lambert, perguntando: você se lembra que eu já fui a melhor amiga de uma garota chamada Alice? Ao mesmo tempo, ela encaminhou essa mesma mensagem para uma outra colega chamada Liv, só que ela colocou mais detalhes. Estou tão obcecada por ela que eu não consigo parar. Toda música de amor que eu ouço, ou qualquer coisa, é nela que eu penso. E para uma outra colega, ela ainda disse que uma terapeuta lhe falou que o que ela estava passando era por um processo de luto. Então ela encaminhou um SMS dizendo: eu só tenho que encontrar uma maneira de encerrar. E um jornalista foi atrás dessa Alice, que concordou em encontrá-lo em um shopping. E quando ele chegou lá, ela estava com a sua mãe, Kelly Felsman. E a Kelly foi quem mais falou. No verão de 2012, ela disse que quando as duas meninas se conheceram, a Alice estava muito deprimida. E a Kelly relatou que sentia que a Michelle percebeu isso.
E imediatamente ela antipatizou Michelle. Ela ainda pensou, nenhuma garota é tão legal assim. E ela sentiu que Michelle era uma má influência para sua filha. As meninas estavam mandando mensagens no meio da noite e um dia ela confiscou o telefone da Alice. Todas as manhãs o marido da Kelly a levava para o trabalho. E um dia ela notou que a Alice estava usando um celular antigo. E então ela colocou a Alice de castigo. Depois ela descobriu que a Alice estava passando muito tempo com a Michelle no Facebook. E ela proibiu as meninas de se falarem. Então a Alice fez uma conta secreta no Facebook com outro nome. E a Kelly descobriu e disse, você vai acabar com todos os laços. E dessa vez, Alice obedeceu. Um envelope chegou para Alice 1 ano depois com o endereço de retorno desconhecido. E Kelly abriu e dentro desse envelope havia 3 páginas manuscritas que Kelly acreditavam serem escritas por Michelle. E parecia ser uma espécie de carta de amor. Michelle falava da amizade de Alice em termos românticos e chegou a dizer que Alice foi seu primeiro beijo. E tanto Alice quanto sua mãe negaram que o relacionamento delas foi físico. Kelly ainda disse que Michelle inventou tudo. Ele perguntou a Alice se ela tinha emoções fortes ao ver sua ex-amiga em julgamento e ela, com os braços cruzados, disse não. A mãe de Alice disse que Michelle era uma sociopata. A família do Conrad ficou muito arrasados. A mãe do Conrad disse que ele era um bebê, que ele era muito vulnerável e que os meninos adolescentes são facilmente persuadidos, facilmente manipulados pelas meninas, principalmente pelo fato de que eles são ensinados que não podem mostrar seus sentimentos. Então isso facilita a manipulação. E embora já haviam se passado 4 anos desde o que aconteceu, eles ainda não tinham conseguido se recuperar. Então a Lynn deu uma declaração dizendo que a vida do Conrad importava e que ele havia sido muito importante para ela, para sua família, e ela finalizou dizendo: Conrad, nós te amamos. O ato do Conrad é um ato fruto de desesperança. O indivíduo olha para frente e não vê saída, não vê luz. Ele enxerga apenas a escuridão. E esse sofrimento existencial é tão intenso que essa neblina causa um adoecimento emocional. Então há uma construção do pensamento de que seria melhor morrer do que viver. Nesse caso, o sujeito tem uma queda em sua própria dor e ele se fecha para qualquer perspectiva positiva que possa surgir no horizonte. 90% dos suicídios são evitáveis, principalmente porque o suicídio é um impulso momentâneo. Se você encaminhar alguém para um tratamento, você consegue segurar aquele indivíduo. Então esse ato brutal é um ato de desespero. E quem vai estar ao lado ou quem está mais próximo tem um papel importante. E esse papel é o papel que salva a vida de alguém que está à beira do colapso. Essa percepção é inquestionável e é um senso na psiquiatria. A mente de uma pessoa como Conrad navega em muitos delírios. Tem pessoas que acham que vão testemunhar o próprio velório, quem vai estar lá, quem vai chorar, quem vai gritar, quem não vai aparecer. Há um processo fantasioso que é real e é existente. E muitas inverdades passam pela mente dessa pessoa. A cada 20 segundos, alguém tenta colocar um fim na sua própria vida. A cada 40 segundos, alguém consegue. Isso acontece todos os dias, todos os anos, e só tem aumentado. E a seriedade da questão é bem pertinente. Agora, quando a gente está olhando para esse caso, para essa circunstância, para esse relacionamento, é perceptível pelas mensagens que o relacionamento deles era completamente desestruturado. Ele não tinha nada a oferecer a ela e ela não tinha nada a oferecer a ele. O desequilíbrio nas conversas é um reflexo de como ambos não eram saudáveis. Só que a Michelle era elevada a um grau de maldade, principalmente pela forma como ela manipula as expectativas dele nas conversas. E embora ela tenha uma posição equilibrada até certo ponto, depois ela muda sua postura de uma forma muito radical. É como se ela tivesse notado de que a presença dele em sua vida era completamente insignificante. Então a mente dela passa a procurar formas de se beneficiar desse contexto todo. Ela era carente, não tinha amigos, não tinha relacionamentos. Isso necessariamente não quer dizer que seja sua culpa. Ela não sabia como fazer amigos e ninguém era obrigado a vir fazer amizade com ela.
Nesse ponto, podemos dizer que são as famosas circunstâncias da vida, mas nelas se percebe características do transtorno de personalidade histriônica. São pessoas excessivamente dramáticas e pessoas com esse transtorno têm emoções intensas, estáveis, repletos de autoimagens distorcidas. Então a autoestima dela depende da aprovação dos outros. Há uma inexistência do verdadeiro sentimento de autoestima. Então ela tem um enorme desejo de ser notada e muitas vezes ela se comporta de forma dramática ou de forma inadequada para chamar a atenção. É normalmente esse o comportamento de quem sofre esse transtorno. A palavra histriônico significa dramático ou teatral. Então ela mente, trama, cria, inventa, exagera, simula, potencializa tudo para conseguir um lugar nos holofotes emocionais. O transtorno de personalidade narcisista, onde identificamos a necessidade de adulação e a falta de empatia, revelam o quanto ela já está tomada pelos sentimentos negativos que abrangem toda a sua estrutura emocional desequilibrada. Muito se especulou sobre a síndrome de Munchausen por procuração, que basicamente é caracterizada pelo transtorno em que um paciente simula sintomas de doença com o objetivo de obter compaixão e atenção médica. A Michelle já tinha problemas, transtorno alimentar, era medicada, mas de fato, até as audiências, esses remédios não estavam afetando sua capacidade de julgamento. Até porque muitas pessoas são medicadas para que melhorem. E no tribunal a narrativa era inversa. O advogado estava ali para cumprir seu objetivo, plantar dúvidas, mesmo que haviam 1001 provas revelando que a Michelle não tinha boas intenções. E eu vou ser bem franco, não tem desculpa, não tem explicação, não tem justificativa. Ela teve zero responsabilidade com o comportamento dela. Essa mania, essa moda que tomou conta dos tribunais no mundo todo de usar todos os transtornos como escudo para impedir com que a pessoa seja responsabilizada pelos seus próprios atos já passou dos limites. O Conrad causava estresse emocional nela toda vez que ele dizia que colocaria um ponto final e não colocava. Então nesse ponto eu considero que ela estava com raiva, com muita raiva, estamos falando de um grande acúmulo. Se alguém fica te chantageando o tempo todo com algo grave e isso não acontece, obviamente você fica cansado. E o que deve ser feito nessa situação? Se afastar. Avisa quem deve, avisa a família e se afasta. Ah, mas fulano diz que vai acabar com tudo se eu me afastar, se eu for embora, se eu terminar com o relacionamento. Então deixa ele acabar, você tem que virar suas costas e ir embora. Ninguém tem que ficar em um relacionamento onde o outro está ameaçando tirar a própria vida. Ninguém é obrigado a ficar refém de um relacionamento. Então, quando acontece um caso de que o indivíduo termina com o outro e esse outro tira sua própria vida, eu não culpo quem terminou, quem foi embora, porque ele estava certo. Ele tinha razão. Cada um conhece seus limites. Só que essa não era a situação aqui, porque o papel da Michelle é inverso e absurdo. E essa é uma situação muito confusa, porque parte do Conrad, nos momentos baixos de suas emoções, queria que alguém o empurrasse, alguém que o motivasse o suficiente para que ele fosse até o final. Porque ele não tinha coragem, ele não tinha força suficiente para conseguir realizar tal ato. Porque no fundo ele sabia que isso era errado, que isso prejudicaria sua família. Mas uma parte dele também acreditava que esse ato fatal, iria deter sua dor definitivamente. Há um misto de emoções aqui. Mas o que se sobressai é que ele não queria morrer. Ele estava clamando por socorro. E é uma pena que a pessoa para a qual ele estivesse clamando era um lobo em pele de cordeiro. Se ele realmente tivesse 100% de certeza que queria colocar um fim na sua história, ele não teria ficado dizendo amanhã, semana que vem, segunda-feira, terça, quarta, não. Ele faria e acabou. As respostas dele não seriam, eu quero uma boa noite de sono primeiro, eu estou cansado, é muito tarde. Não, ele estava procurando uma esperança, ele estava tentando se agarrar em uma esperança que o desse algum motivo para continuar vivendo. Só que ele não tinha consciência que ele já tinha um pouco de esperança. E essa esperança o motivava a buscar mais esperança. E é uma loucura porque não é apenas uma mensagem, duas mensagens ou apenas várias mensagens. São inúmeras páginas que duraram semanas e semanas,
em que a Michelle o ajudava a escolher um método para que ele tirasse sua vida. E toda vez que ele tinha dúvidas e medos, claramente estava desesperado para ouvir algo que o motivasse a lutar mais um pouco. Ela fazia o contrário. Ela tinha os números da mãe, da irmã, ela sabia o que estava acontecendo e não mandou uma mensagem ou chamou a polícia. Ela chegou no ponto de fingir que não tinha ideia de onde ele estava e perguntava se o haviam encontrado, sabendo que ele claramente estava sem vida. Para mim, nessa altura, ela se tornou criminalmente responsável, porque se ela tivesse dito algo, eles poderiam encontrá-lo a tempo e salvá-lo. Mas ela se esforçou para agir como se não soubesse de nada. É como se você estivesse dirigindo de forma imprudente e isso causar o fim trágico de alguém. Independente das suas intenções, você pode ser totalmente condenado à prisão. E a Michelle literalmente intimidou, a atormentou e implorou impiedosamente para que outra pessoa vulnerável colocasse um fim em sua própria vida. Então, independente de ela ter ou não intenção de que ele partisse desse mundo, ele partiu. E ela é tão culpada quanto alguém que dirige de forma imprudente. Se eu disser a alguém, olha, mate fulano, isso é um crime, por que não seria um crime dizer a alguém para tirar sua própria vida? Especialmente considerando o planejamento que ela o ajudou a fazer. Ela queria que ele fosse embora porque ela viu uma oportunidade de atrair os holofotes e ela conseguiu parte disso, até que foi desmascarada. E eu acho que um dos pontos mais horripilantes aqui é que se Michelle tivesse escapado sem ninguém saber o que ela fez, quando toda essa atenção se esgotasse, o que ela faria em seguida para chamar a atenção novamente? É muito interessante porque na parte em que ela pede as cinzas dele, isso me lembra comportamento de serial killers, que na maioria dos casos pegam algo de suas vítimas para guardar como um troféu. E talvez a parte mais doente desse caso é que ela provavelmente gostou de ser o centro desse julgamento. Agora, e quanto ao Conrad? Ele é totalmente inocente? Não. 50% eu atribuo a ele. Porque no fim, foi ele que escolheu esse caminho, mesmo que com uma garota bem persuasiva nas suas costas. Ele não estava andando na rua e foi vítima de uma bala perdida. Não, no fim, ele fez por conta própria. E eu não vou romantizar o que ele fez. Suicídio não é o caminho. Ele carregava uma dor profunda e era uma dor extraordinária, mas era maior do que ele podia carregar? Com certeza não. Mas na perspectiva dele, ele se sentia assim. E a Michelle aqui foi cúmplice. Ela não mostrou nenhum remorso, humanidade ou empatia. Ela não serve para ser amiga e nem faz ideia do que é amizade. A grande base do processo judicial tratou da questão das palavras como armas mortais. E as palavras têm poder mesmo. No aspecto da neurociência, entendemos que o cérebro não distingue o real do imaginário. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero que você imagine agora mesmo que tem uma cobra gigante bem aí atrás de você. Você provavelmente a imaginou na mesma hora. E assim são com todas as coisas que imaginamos ou falamos. As pessoas são expostas a muitas palavras todos os dias. Algumas negativas, como você é fraco, você é feio, você é chato, você não consegue, você é burro, ninguém te ama. E tem pessoas que, além de ouvirem essas dissonâncias, também repetem: eu sou fraco, eu sou feio, eu sou chato, eu não consigo, eu sou burro, ninguém me ama. Você ouve, você se alimenta, você repete, você acredita. As consequências serão reais. Você produz toxinas no seu corpo o dia inteiro quando você repete palavras negativas. Quantas palavras positivas você ouviu hoje? E quantas palavras positivas você proferiu hoje? Tem pessoas que são acostumadas a viver nesse ciclo e elas nem percebem. E nós somos neurolinguísticos e projetamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Nossas palavras são ondas vibracionais que podem ir a qualquer lugar, incluindo o coração de outros. Às vezes a gente acha que a palavra tem poder quando sai da boca de um terceiro, mas esquece o nosso próprio lado. Será que você consegue repetir palavras positivas comigo agora? Eu sou forte, eu consigo, eu sou lindo, eu sou agradável, eu sou inteligente, eu me amo. Qual foi a reação que você teve nesse exato momento no seu corpo? Ah!
eu nem consegui repetir. Eu repeti, mas eu não acredito. Então finge que você acredita. Às vezes, nós damos chances para tantas coisas, exceto para nós mesmos. Não seja como a Michelle, que usou as palavras para o mal. Não seja como Conrad, que se alimentou por tanto tempo dessas palavras que decidiu realizá-las. A Michelle queria que o Conrad tirasse sua própria vida para que o universo da mídia social sentisse pena dela. E em um mundo governado por curtidas, uma tragédia como essa poderia, talvez, tornar a Michelle uma estrela. E quando estamos falando de emoções, o abalo de uma coluna provoca o colapso de todo um edifício. Muitas pessoas tentam nos destruir, mas ninguém pode causar mais estrago em você do que você mesmo. Você pode ter tido muitas experiências negativas com as pessoas ao longo de toda a sua vida, mas hoje você tem a oportunidade de proporcionar experiências positivas para si mesmo. Diga a si próprio o que você nunca ouviu nem dos seus pais. As pesquisas revelam que o cérebro responde com muito mais força quando você mesmo profere as palavras. Quando você mesmo fala algo que você quer que o outro diga a você. Pare de esperar dos outros e nos outros e faça você mesmo. Então tem tantas pessoas que querem receber uma chance dos outros quando nem elas mesmas se deram. Ah, mas eu estou procurando a pessoa que vai mudar a minha vida. Parabéns, você acabou de encontrar você mesmo. As suas palavras vão revelar o que está dentro do seu coração. E o que você declara pode mudar situações, circunstâncias definitivas, temporárias ou até mesmo as causas perdidas. Afirmações positivas criarão uma atmosfera positiva e a repetição desses comportamentos permitirá que o aparente impossível se torne realidade. E não se esqueça que as suas crenças se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores e os seus valores se tornam o seu destino. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça que nós temos playlists super bem organizadas, só você ir na página inicial você vai encontrar absolutamente todas as playlists. Se você quiser saber mais do meu trabalho, conheça meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, no Kindle, você pode adquirir por lá, você vai ganhar um pôster autografado, marcadores exclusivos. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa desmascarar um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Eu tenho um canal no Telegram, também tenho um canal de cortes, você pode comentar aqui embaixo, tenho certeza que eu vou responder, e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!